Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Hoje, 31 de março, é uma data histórica, não tão grata como tantas outras que comemoramos no Brasil, e especialmente no Ceará, como foi a do último dia 25 deste mês de março, a da libertação dos escravos. Por sinal, agora está acontecendo uma sessão solene na Assembleia para comemorar esta data. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. Depuseram o presidente da República, João Belchior Goulart, e estabeleceram um longo período de ditadura, com registros muito negativos em relação aos direitos humanos, sem falar na privação da liberdade da maioria ou quase totalidade dos brasileiros. Os generais governaram o Brasil por mais de 2 décadas. Fecharam o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Cassaram mandatos de deputados, senadores, prefeitos e vereadores. Afastaram governadores e prefeitos, que passaram a ser biônicos, isto é, indicados por eles, sem passar pelas urnas. Isto por muitos anos. A redemocratização veio com a eleição pelo sistema indireto estabelecido por eles, com a vitória no colégio eleitoral de Tancredo Neves, que acabou não assumindo o cargo de presidente por ter adoecido na véspera da posse e morrido poucos meses depois, ou mais precisamente em 21 de abril de 1985. José Sarney, que era o vice de Tancredo, assumiu a chefia da nação como o primeiro presidente da República do período da redemocratização e, de imediato, instalou a Assembleia Nacional Constituinte, abrindo espaço para o Congresso Nacional elaborar a Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, nos proporcionando todas as garantias individuais que temos nos dias de hoje. Portanto, o 31 de março, ao contrário das comemorações que os militares faziam neste dia, é hoje uma data para lembrarmos como um episódio negativo da nossa história e que nunca mais deva ser repetido. Hoje, nem mesmo o Exército, como instituição, quer lembrar o dia 31 de março como uma data festiva. O jornal Folha de São Paulo, em sua edição de hoje, publica uma matéria cujo título é Exército ameaça punir militar que comemorar o aniversário do golpe. Stephanie. Olá,
Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A Folha destaca que o comandante do Exército, General Tomás Paiva, afirmou a interlocutores que a força punirá oficiais que comemorarem o aniversário do golpe militar nesta sexta-feira, 31, ou participarem de eventos organizados por militares da reserva. Segundo relatos feitos à reportagem, a orientação foi repassada a oficiais generais. A principal preocupação está com os movimentos previstos entre reservistas no Rio de Janeiro. Para isso, oficiais da Força ficarão atentos à movimentação no Clube Militar, um grupo de integrantes na reserva que promoverá um almoço no Rio para celebrar o golpe de 1964. O evento é convocado sob a alcunha Movimento Democrático de 1964, com ingresso a R$ 90 e restrito a sócios e convidados. Generais ouvidos pela reportagem afirmam que não é rara a presença de oficiais da ativa em eventos do clube militar, especialmente pelo fato de reservistas terem familiares na ativa. A iniciativa de Tomás não decorre de orientação direta do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas foi tomada após decisão da pasta de manter-se em silêncio diante do aniversário do golpe de 1964. As coincidências da vida, né? O presidente Lula, no seu primeiro mandato, iniciado em 2003, nomeou o ministro Ricardo Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal em 2006. Foi Lewandowski quem presidiu o Congresso Nacional que decretou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma afilhada do presidente Lula. Agora, no próximo mês de maio, Lewandowski completará 75 anos de idade, data limite para a aposentadoria compulsória, isto é, a partir do dia em que a pessoa completa 75 anos de idade, ela não pode mais estar empregada do governo, ser servidora pública efetiva. Pois bem, Lewandowski resolveu antecipar sua aposentadoria e ontem, 30 de março, fez suas despedidas do Supremo Tribunal Federal, ensejando aqui o presidente Lula tenha, já agora, no início do seu terceiro mandato, a oportunidade de indicar o seu primeiro afilhado para o Supremo Tribunal Federal. Lewandowski, depois da sessão de ontem, a última de que participou no Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista coletiva. Mas, antes, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, fez o comunicado oficial da aposentadoria dele e agradeceu o seu trabalho na Corte Suprema. Vamos ouvi-la. Nós temos um sonho, o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado, que possa ocupar o lugar que merece no cenário social e político deste país. Um judiciário que esteja à altura de seus valorosos integrantes e que possa colaborar efetivamente na construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária,
como determina a Constituição da República, a qual todos os magistrados brasileiros, de forma uníssona, juraram respeitar e defender. Fecho aspas. Como eu comungo destes ideais, um judiciário forte, unido e prestigiado, e uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, eu peço licença ao ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu estas palavras, o norte de sua brilhante atuação jurisdicional, para, homenageando-o, fazê-las minhas e, com elas, encerrar essa sessão. O ministro Ricardo Lewandowski não falou durante a sessão ou mesmo no encerramento da sessão de que estava participando do último evento daquela corte, mas já havia comunicado aos seus colegas, no intervalo da sessão, de que aquela seria a sua última participação no plenário como titular, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Logo após a sessão, ele foi homenageado pelo pessoal do seu gabinete e aí ele deu uma entrevista coletiva. Vamos ouvir parte dela. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam, e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Quero agradecer a vocês, jornalistas em particular, o apoio que sempre me deram, o carinho com que me trataram. Espero que continuemos juntos em outras jornadas. Hoje foi a última sessão e terminei com o voto em que pude expressar mais uma vez a minha opinião sobre uma interpretação garantista do processo de extradição. Acho que um pronunciamento consentâneo com a visão que sempre tive do direito, sobretudo do direito penal, uma visão em que os direitos fundamentais dos acusados devem prevalecer, mas eu saio daqui com a convicção de que cumpri minha missão. Estou com o gabinete praticamente zerado em matéria de processos, só existem aqueles que estão pendentes de alguns despachos de natureza administrativa, mas parto para novas jornadas. São 17 anos e eu estou há 33 anos na magistratura, ingressei no ano de 1990. Eu venho dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui advogado durante muito tempo, fui professor, ainda sou professor, e especialmente na minha vida acadêmica eu tenho me dedicado ao estudo e pesquisa sobre os direitos fundamentais. E a minha judicatura, desde quando eu entrei no Tribunal de Alçada Criminal, em 1990, sempre se pautou por essa visão, uma visão garantista, uma visão que prestigia os direitos fundamentais. E eu penso que ao longo da minha carreira como magistrado, que já vai bastante longa, eu sempre me pautei por esses princípios e esses valores. Eu estive num evento em Recife, no dia 22, em que eu homologuei um acordo entre a União e o Estado de Pernambuco para uma gestão compartilhada do arquipélago de Fernando de Noronha. Tive a oportunidade, assim, de maneira muito informal, de comunicar ao presidente que eu anteciparia a minha aposentadoria, mas foi só, não tive nenhum encontro com ele para tratar desse assunto. E claro que essa é uma decisão a respeito do meu sucessor, que é exclusiva do presidente da República, e eu nem ousaria fazer alguma sugestão nesse sentido. Além dos requisitos constitucionais, são reputação ilibada, notável saber jurídico, a idade de 35 anos, eu penso que o meu sucessor deverá ser fiel à Constituição, fidelíssimo à Constituição, aos direitos e garantias fundamentais nas suas várias gerações, mas precisa ser, antes de mais nada, corajoso, enfrentar as enormes pressões que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar no seu cotidiano. Muito bem.
O ministro Ricardo Lewandowski, o voz geral, foi um bom ministro da Corte Suprema Nacional. Andou sofrendo algumas críticas quando do impeachment da ex-presidente Dilma, porque a decisão final garantiu a ela o direito político e os seus adversários gostariam que ela tivesse ficado inelegível. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o senador Hamilton Mourão destaca o papel das Forças Armadas na evolução política do Brasil. Segundo o parlamentar, o regime iniciado em 64 deixou um importante legado para o processo democrático do país, pois foi responsável por criar as condições para que as instituições políticas, econômicas e sociais funcionassem na plenitude democrática. O Tribunal Superior Eleitoral bloqueia valores do fundo partidário em favor de legendas em fase de fusão e incorporação. O montante ficará retido até que a Corte Eleitoral decida sobre o pedido de incorporação do PSC pelo Podemos e a fusão entre Patriota e PTB. Arthur Lira destaca que novas regras fiscais são mais flexíveis do que o atual teto de gastos, mas demandarão ajustes. O arcabouço vai ser uma diretriz mais flexível do que o teto de hoje, mas os X vão ser as nossas negociações para ver quais projetos e votações vamos ter que fazer depois para ajustar, disse Lira em entrevista. Maioria do Supremo derruba prisão especial para quem tem curso superior. Até o momento, 6 ministros da Corte votaram para suspender o artigo do Código do Processo Penal. E carta dos prefeitos a Lula cobra reformas tributária e previdenciária. Movimento Mulheres Municipalistas quer garantir direitos para quem ocupa cargos políticos, dentre eles licenças gestantes, férias remuneradas e 13º salário. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é que Juscelino Filho mentiu em documento oficial sobre a viagem que fez a São Paulo. O ministro das Comunicações de Lula diz que passou 4 dias em missão oficial, mas foi a leilão de cavalos. Em nota, aponta erro no sistema de diárias. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete ajuste nas contas. O governo conseguirá cumprir regra fiscal sem elevar impostos. O ministro da Fazenda diz que garantirá forte aumento de receita sem elevar ou criar impostos. O governo vê a oportunidade para tirar poder de Lira e atrair republicanos. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o desemprego volta a crescer e fica em 8,6% em fevereiro, de acordo com o IBGE. E também temos que Bolsonaro quer defender legado no Nordeste, reduto de Lula, e retomar passeios de moto. Letícia, essa manchete que você leu aí da decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi oficializada porque a votação não terminou, mas ontem os ministros já alcançaram a maioria e essa votação está se dando pelo critério de sessão virtual, é o caso da prisão especial. Essa decisão do Supremo ainda não teve a repercussão nacional que ela terá. A decisão do Supremo acaba com a prisão especial, isto é, o doutor que for suspeito da prática de algum crime e tiver sido levado à prisão, ele não vai mais ficar naquela prisão especial. No caso aqui, seria um batalhão, no batalhão da Polícia Militar, no batalhão do Corpo de Bombeiros, onde ele fica
realmente privado de liberdade de estar nas ruas. Mas lá dentro ele tem toda a liberdade de ver a televisão, usar o telefone, a internet, seja lá o que for. A decisão do Supremo acaba com isso. E quem pode ser a primeira vítima dessa decisão é o ex-ministro do governo Bolsonaro, que hoje está preso na prisão especial dos batalhões lá de Brasília, o Anderson Torres. Ele pode perder esse privilégio e ir para Papuda. Papuda, que também tem um espaço especial lá, mas a Papuda realmente é praticamente uma prisão comum. E isso vai dar uma repercussão muito grande, não apenas em relação a essa questão do Anderson Torres, mas com relação a todos os que até aqui gozaram desse privilégio. Nós dizemos que a oposição ao governo é humano. Na Assembleia já criou alguns constrangimentos aos deputados governistas, notadamente do caso da lei dos incentivos fiscais para a instalação de indústrias no Ceará. Essa lei foi revogada ontem, depois de apenas 40 dias, ou pouco menos, ou mais, de vigência. O discurso do vereador Antônio Henrique deixou, mais uma vez, constrangido os deputados governistas. Vamos ouvi-lo. Querendo trazer para essa casa um debate que já foi superado lá na Câmara Municipal de Fortaleza. Eu queria que os nobres colegas deputados, e aí, assim como a deputada falou sobre a taxa do lixo, dizer qual a diferença entre a taxa e o imposto. Porque hoje nós estamos aqui justificando e acabamos de aprovar uma revogação da lei que foi encaminhada pelo governo do Estado para esta casa, que era uma mensagem que instituía o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal do Estado, os FESP, e que hoje o governo entendeu que essa lei não era uma lei que trazia benefício para o povo, para a população do nosso Estado. Graças a Deus que ele entendeu que essa lei não era uma lei boa e está aqui encaminhando e nós aprovando a revogação da mesma. Agora, é importante se dizer que desde o início, quando esta lei estava aqui, eu e um grupo de deputados aqui da oposição e vários deputados aqui da oposição já alertávamos o governo de que isso não deveria acontecer, a aprovação dessa lei. Infelizmente, a lei foi aprovada porque o governo tem maioria aqui nesta casa. E hoje, eu considero que para nós é uma vergonha. O plenário desta casa está revogando uma lei que foi aprovada por esta mesma casa há pouco mais de 2 meses. Mas, graças a Deus, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. O governo reconheceu que errou e aqui está enviando a revogação da lei. Aproveitando a revogação da lei, que os governistas diziam ser imprescindível para a governança, e ontem, cabisbaixo, votavam ao contrário do que fizeram em fevereiro, a oposição aproveitou para alfinetar o governador, cobrando as mensagens de aumento geral do funcionalismo estadual, cuja database é janeiro, e já estamos começando o mês de abril, e nada de o governador falar sobre o aumento do pessoal, assim como ao aumento específico
para os professores, como definido na esfera federal, de aproximadamente 15%, para melhorar o piso nacional da categoria. O deputado Queiroz Filho foi um dos que fizeram a cobrança. Vamos ouvi-lo. Não pretendia, não era o meu desejo para o dia de hoje entrar nessa discussão de governo estadual e de governo municipal, Prefeitura de Fortaleza. Mas já que houve esta comparação, e assim fica essa disputa, faço uma proposta para o governo do Estado que imite aquilo que é positivo da gestão municipal, da Prefeitura de Fortaleza. Mande a mensagem do piso dos professores para cá. Quantos dias não já se passam e a gente não escuta falar do piso dos professores? Não é um negócio assim inimaginável? Eu fico impressionado. É como é que um governo que tanto defende a educação, e eu defendo, que tanto celebra os índices da educação aqui, que eu também celebro, não dá satisfação e me impressiona, inclusive, a categoria está tão quieta. Eu vou pedir aqui até uma pessoa que eu respeito muito, muito mesmo, e ela é dura, firme, e eu respeito porque ela sempre defende o que ela acredita e defende a classe dela, que é a Ana Cristina, presidente do Sindiúte, que é o sindicato dos professores a nível municipal, que se envolva nessa luta também, porque aí ela é de luta, ela é de briga, aí eu tenho certeza que o governo do Estado vai mandar a mensagem concedendo o piso dos professores, do magistério. Quanto tempo não já se passou e ele não chegou aqui na casa. Não esquecendo também dos servidores estaduais, todos, que também até o presente momento não foi falado aqui do reajuste geral dos servidores públicos do Estado. Enfim, fica aí também a provocação, como disse, não queria, não pretendia trazer estas comparações, mas vamos, se for comparar, vamos trazer aquilo que é de positivo, de bom, e trazer para votação o piso do magistério e o piso, o reajuste dos servidores estaduais. Bom, o deputado Queiroz Filho foi ferino aí na sua fala, mansa, mas ferino. Quando ele fala no nome da senhora Ana Cristina, do Sindiúte, chamando para que ela venha defender os professores, ele está dizendo lá por trás que o Anísio da APEOC agora é um pelego, porque ele está desaparecido, não tem defendido os professores do Estado. Ele representa a APEOC e está sendo chamado agora de pelego, porque está escondido para defender o governo Eumano de Freitas. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje e da semana. Agradecendo a honrosa audiência, desejando um bom fim de semana a todos e prometendo estar de volta segunda-feira, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Até lá!